Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, faça isso agora mesmo para que você possa receber todos os dias informações diretamente aqui de Israel. Então vamos ao mapa da guerra aqui na faixa de Gaza, onde a operação Carruagens de Gideão continua, ela segue aí, tá? Nós vamos ver que há uma proposta de cessar-fogo aí por conta do Hamas que foi aceita, né? Ou seja, pelos Estados Unidos, pelo Witkoff, que foi aceita pelo Hamas, mas até o momento nada foi finalizado. Então segue a operação Carruagens de Gideão aqui no norte da faixa de Gaza, aqui também ao sul. Então o que está acontecendo? Israel tem ampliado a sua área de atuação aqui. Nós podemos ver nesse tom cinza bandeirante aqui, onde está a área ocupada pelas forças de defesa de Israel. Faltando um pouco aqui para o cerco completo a Han Yunis e toda essa área central. Provavelmente aqui todos os terroristas já devem estar evacuando esse local aqui, né? E também as forças de defesa de Israel têm utilizado aí da força aérea para detonar aí complexos que foram usados como depósito de munição, como paiol, né? E outras infraestruturas subterrâneas como túneis, antigamente usadas pelo Hamas. Hoje muitas delas aí já foram destruídas, mas ainda existe uma grande remanescente. E como eu disse, né, uma resposta positiva das condições aí em relação ao cessar-fogo do Hamas. Então o Hamas diz que sim, ele quer fazer um cessar-fogo. Agora, houveram dois acordos aí que foram propostos. Agora, e a gente não sabe qual deles aí é que está em vigor, né? Eu digo, nós, a população normal aqui. Provavelmente, lá entre os bastidores, eles sabem ou estão decidindo qual será a proposta aí que vai, de fato, culminar aí no cessar-fogo de 60 dias, né? Então, o Hamas deu uma resposta positiva para um cessar-fogo de acordo com mediadores nessa sexta-feira, que poderiam haver aí a libertação de reféns, né? E como eu disse, parece haver vários detalhes que ainda não estão tão claras assim, né? O canal do Qatar, Al Arabi, informou que o Hamas solicitou pequenas emendas, né, no plano, que o Qatar mediou lá em Doha, com base aí na proposta do Witkoff. Witkoff, esse que é o representante para o Oriente Médio, enviado do governo Donald Trump. Já o Ynet aqui de Israel informou que 3 mudanças no acordo que o Hamas procura dizem respeito à distribuição da ajuda à faixa de Gaza, a retirada das tropas das forças de defesa de Israel e o compromisso de não retomar os combates até o término do período de 60 dias. O Hamas está muito interessado no fim dessa operação de distribuição de alimento pela GHF, tá? O Hamas não quer a GHF porque a GHF tem tirado o poder do Hamas dentro da faixa de Gaza, né? Então vamos ver aqui o que o Hamas solicitou para o cessar-fogo. No acordo aí, 10 reféns deverão ser libertados ao longo de 60 dias. Sabemos que o acordo tem 8 reféns que seriam liberados no primeiro dia, com mais 2 sendo liberados até no 50º dia. Os corpos de 18 reféns mortos seriam também devolvidos em 3 fases durante aí o cessar-fogo de 2 meses, né? E quanto a Israel, teria que libertar aí 125 prisioneiros palestinos, ou seja, terroristas, mais de 1.111 habitantes de Gaza presos depois do dia 7 de outubro, né? E o Hamas está supostamente exigindo que a Fundação Humanitária de Gaza, a GHF, seja removida do enclave, né, de dentro da faixa de Gaza, e que a distribuição de ajuda humanitária retorne ao formato de cessar-fogo como antes, ou seja, feito pela ONU. Então, nesse ponto, nós sabemos, já se sabe em Israel, tá, que a ONU estava envolvida diretamente, tanto no financiamento do Hamas, ou seja, dando dinheiro, pagando funcionários que chegaram a receber até $50 mil por mês, e também no contrabando de armas, munições, equipamentos, treinamento e tecnologia para a faixa de Gaza. Então é uma complicação isso aí. Trazer a ONU de volta para esse cenário é basicamente trazer o banqueiro do Hamas
de volta à cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin em relação ao Lula. Então não é uma ideia boa essa daí, né? Agora vamos ficar aguardando, vamos ver o que vai acontecer aí, né? E essas notícias estão surgindo hoje, né? Então amanhã deve ter alguma decisão. Lembrando que aqui no Oriente Médio, em geral, o primeiro dia da semana é o domingo, né? Porque sexta-feira ele é o dia sagrado para a religião islâmica, o sábado é o dia sagrado para a religião judaica e o domingo para os cristãos. Como a maioria aqui de Israel é judeu e muçulmano, então a maior parte aí, o final de semana acontece na sexta e no sábado, sendo que no domingo, de domingo até sexta-feira ao meio-dia é dia útil, né? Então, a partir de amanhã deveremos ter novas notícias, novas respostas e informações a respeito dessa questão aí do cessar-fogo. E aí, vamos dar uma passeada aqui nas manchetes aqui do Jerusalém Post, né? O assessor de mídia aí do Benjamin Netanyahu, ele deixa o cargo após confrontos com a mulher do Netanyahu, com a Sara Netanyahu, tá? O nome do porta-voz aí é Dr. Omer Dostri, né? Ele deixará o cargo então imediatamente, informou o Canal 13 aí no dia de hoje, no sábado, né? As forças de defesa de Israel, ela mata um terrorista da força Hadawan do Hezbollah em ataque direcionado aí no sul do Líbano. Até aqui no mapa da guerra nós vamos ver aqui, né, que no sul do Líbano houve aqui de fato um ataque contra o Hezbollah, né, que culminou aí na morte de um desses indivíduos da força Hadawan aí. Uma conta do X aí, ligado ao Mossad, nega rumores de que o Khamenei estaria morto, né? Confirma que ele está vivo e está aí, né? Firme e forte. Então a conta no X Twitter ligada ao Mossad, então vai negar que o Ayatollah iraniano Ali Khamenei esteja morto, né? Mas não sabemos, visto que oficialmente o Mossad não tem uma conta no Twitter, tá, pessoal? Pelo menos oficialmente, não sabemos aí. Tem várias contas com o nome de Mossad que pode ser realmente, pode ser de fato um agente do Mossad que tem uma autorização para fazer isso e tal, mas eu estou falando oficialmente, não se tem essa conta, né? Se ela existe, é extraoficialmente. Agora, as forças de defesa de Israel têm uma conta oficial, bem como a Força Aérea, enfim, a Marinha, todas elas têm contas aí no X, que são contas oficiais. Bom, vamos ver, vamos esperar para ver se... Até agora não se sabe, apesar de vídeos na internet com o depoimento aí do Ayatollah Khamenei, então eu imagino que ele esteja vivo, sim. Forças de defesa de Israel aí lançam uma série de ataques na faixa de Gaza, né? A mãe aí do Alon Olel, é um sequestrado que está na faixa de Gaza, diz que é hora de resgatar aí o seu filho, né? Ela viajará a Washington na noite de sábado para falar com autoridades israelenses e americanas na capital sobre como garantir um acordo de libertação dos reféns. Disse Edith aí em vídeo, né? O Hezbollah diz que a autoridade dos Estados Unidos que iniciará conversas sobre o desarmamento. Então vamos ver, né, se o Hezbollah aí de fato vai se desarmar lá no sul do Líbano. Vamos ver o que acontece. O canal libanês aí Al Jadid informou nesse sábado que o Hezbollah confirmou em resposta ao oficial mediador americano, o Thomas Barak, que está disposto a discutir as condições sobre as quais entregaria as suas armas. Então, é isso aí, o Hezbollah já fazendo pipi na calcinha, né? E vai se entregar, né? Vai baixar as armas e voltar a ser um partido político apenas. Confiar nisso é que é muito difícil, né? Mas vamos ver o que acontece. 2 trabalhadores humanitários aí feridos em Gaza, né? Diz um relatório. 2 americanos que trabalhavam em um centro de distribuição da GHF, né? Ficaram feridos hoje aí. Os militares disseram que o incidente está sob análise. Os ferimentos dos 2 trabalhadores humanitários ocorrem após relatos de que o Hamas tem como alvo trabalhadores humanitários civis de Gaza em centros de distribuição. Veja que o Hamas não está satisfeito com o funcionamento da GHF porque está distribuindo alimentos diretamente para a população de Gaza sem ser atravessada pelo Hamas como era anteriormente com a ONU através da UNRWA. O CEO da IAI, que significa Israel Aeroespacial Industry, ou Indústria Espacial de Israel,
O Boaz Levi, ele afirma que o trabalho no sistema de defesa antimísseis, o Arrow 5, ele já começou. Até o presente momento nós temos o Arrow 4, né? E ele promete aí capacidades de nível Star Wars, quer dizer, ele deve atuar aí além da órbita baixa da Terra, né? Além do Arrow 4, que o Arrow 4 ele trabalha aí na exosfera, ou seja, na órbita baixa da Terra. Naquele momento em que termina a última camada da atmosfera, ali atua o Arrow 4, então o Arrow 5 ele vai trabalhar além dessa fronteira, fazendo aí do míssil espacial, né? Então, vamos ver, aguardamos esse feito. Isso seria aí um grande salto para a defesa aérea de Israel e também do mundo. Está dos Estados Unidos, que o Donald Trump está fazendo aí o tal do domo de ouro dele, né? Provavelmente esse será um brinquedo que o Trump terá lá nos Estados Unidos. As forças de defesa de Israel eliminaram aí o terrorista libanês Qassem Salah al-Husseini, um agente-chave aí das forças Quds do Irã. O al-Husseini estava por trás aí do contrabando de armas que vinham do Irã através da Síria para terroristas que visavam civis e tropas israelenses na frente norte e na Judéia e Samária. Ou seja, os contrabandistas atravessavam armamentos do Irã através da Síria. Agora a Síria está com Al-Shará, provavelmente o controle está sendo maior ali na região da Síria, mas eles atravessavam para a Judéia e Samária, né, que seria o que é conhecido aí no Brasil como Cisjordânia, né, para alimentar ali terroristas a lutarem contra os judeus que vivem tanto na Cisjordânia como dentro do Estado de Israel. A sua eliminação, né, do al-Husseini interrompe aí significativamente as rotas de fornecimento de armas e enfraquece os esforços terroristas para prejudicar Israel. Então essa é uma grande notícia, um grande feito das forças de defesa de Israel. O Comando Sul das Forças de Defesa de Israel dizem que agora detém o controle operacional sobre aproximadamente 65% aí da faixa de Gaza, né? E neutralizou mais de 100 militantes na semana passada. Isso nós mostramos aqui no início do vídeo, né? Que a faixa de Gaza na região sul, né? A região sul compreende até essa pedacinho aqui. Então, Israel já detém aí 65% do controle aí do centro-sul, da região sul, desculpa, da faixa de Gaza. Então, meus parabéns às forças de defesa de Israel, que estão atuando aí bravamente nessa região inóspita e cheia de terroristas, né? Perdemos um soldado aí antes de ontem, que foi explodido aí o tanque dele, né? Esses tanques aqui, Merkavah, ele foi vitimado aí por um lançador de mísseis antitanque, né? Então, esses mísseis aí que são contrabandeados aí do Irã, né? Como sabemos, já de alguma data, né? Bom, pessoal, essa notícia vem de nada mais, nada menos que o Grok, que é a inteligência artificial aí, né? Do Twitter, né? Do X Twitter. E o que o Grok está dizendo? Que a aliança dos Estados Unidos com Israel é mutuamente benéfica, né? Israel ganha mais diretamente em segurança e recebe cerca de 3,8 bilhões de dólares de ajuda anual, né? Só que, veja, nós vamos saber aqui de um detalhe, principalmente aqui ajuda militar que acumula 150 bilhões. Por que acumula esses 150 bilhões? Porque Israel não está em guerra constantemente, né? Então Israel recebe essa ajuda militar de 3,8 bilhões, mas essa ajuda não é gratuita, porque Israel trabalha em programas militares juntamente, em conjunto com os Estados Unidos. Só que Israel não saca esse dinheiro, ele mantém esse dinheiro lá, porque esse dinheiro é para ajuda militar, ou seja, para comprar materiais que é desenvolvido aqui em Israel. Então Israel desenvolve, vende para os Estados Unidos, eles fabricam, e eles têm esse cashback aí de retorno, né? 3,8 bilhões ao ano, e eles, quando precisarem, vão lá e recompram essas armas, já que elas foram desenvolvidas aqui, né? Então os Estados Unidos beneficiam estrategicamente por meio de inteligência e inovações tecnológicas, né? Obviamente. E o comércio econômico tem mais essa. Então mais de 50 bilhões por ano, 50 bilhões de dólares por ano entram aí nos Estados Unidos através aí desse desenvolvimento de tecnologia, né?
Então, com a ajuda frequentemente destinada aí a produtos americanos, impulsionando tanto emprego lá nos Estados Unidos, né? Tanto emprego quanto comércio. Então, no geral, é uma vitória líquida aí para ambos os lados. Ou seja, essa é uma boa parceria aí de Estados Unidos com Israel nesse fator militar. E para comprovar isso, né, existe aí algum outro país que valoriza tanto aí os Estados Unidos quanto aqui Israel? Essa foto aqui foi tirada aí em Tel Aviv, né? Ontem foi o 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos, e bandeiras dos Estados Unidos foram hasteadas em Tel Aviv em homenagem ao 4 de julho, né? E para finalizar, pessoal, o meu canal aqui, né? Eu gosto de falar do meu canal porque ele está um pouco fraquinho, né? Então eu tenho que fazer a propaganda aqui do meu canal, né? E eu quero fazer antes da Era Comum, ou se você preferir. E eu quero falar especificamente desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo eu fiz com muito carinho, tá? O nome dele é O Segredo que Ligou o Irã ou os Persas aos Judeus por milênios, tá? Então é um vídeo muito bacana que eu fiz ele bem produzido, achei que fosse dar um resultado super bacana, mas no fim deu uma flopada aí, ele não deu quase nada de visualização. Mas é um vídeo que está muito bem feito, tá, pessoal? Eu trabalhei bem, fiz bastante pesquisa, fiz uma diagramação bem legal aí. Foi duro esse trabalho, tá? Eu demorei para fazer esse vídeo. E eu gostaria que vocês aí, você que está dando uma passada, que chegou até aqui no meu canal, por favor, dá uma cavoda aí a esse trabalho, dá uma visualizada aí, dá uma olhadinha nesse vídeo. Ele ficou muito bom e vale a pena aí para você passar para escolas aí e tal, que é um conteúdo extremamente didático, tá bom? Então, eu fico muito agradecido para você que chegou comigo até aqui, tá? Valeu demais, não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo, é importante para mim, principalmente compartilhar, porque isso faz com que chegue a outras pessoas e quem sabe a pessoa goste aqui do vídeo, goste de Israel, seja um apoiador de Israel e fique conosco aqui, tá bom? Então, muito obrigado, valeu demais por estar comigo até aqui. Por favor, me dá esse suporte para que eu possa criar mais vídeos históricos aqui, visto que esses vídeos são muito trabalhosos, tá bom? Então valeu demais e até o próximo vídeo.